Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês neste local pela primeira vez, para cultuarmos o precioso nome de Jesus. Ao pastor Silas Paulo, eu quero expressar a minha gratidão. Pastor presidente, toda a sua família, todo o corpo de obreiros que me permitem falar a palavra de Deus ao povo que Deus os tem confiado. Ao Silas, meu amigo Silas, que sempre, como pode, também tem prestado apoio ao meu ministério. Revê o pastor Edieder, meu muito obrigado por tudo, louvo a Deus pela sua vida. E a minha esposa, como já foi dito, estaria sim comigo. Nós viajamos para o Nordeste e tanto eu quanto ela pegamos uma infecção alimentar, não sei a palavra certa. E aquele calafrio, aquela dor de cabeça e a febre que eu estava ontem, que fomos para o hospital, ela amanheceu com os mesmos sintomas, a Esté Caroline amanheceu com os mesmos sintomas, e aí ela ficou impossibilitada de vir comigo. Pedimos perdão aos irmãos, mas o Senhor nos deu graça e estamos aqui para a ministração da sua palavra. Por favor, abra sua Bíblia comigo na abertura deste congresso, na abertura deste grande evento para a glória de Deus. Vocês estão iniciando com o departamento ou com os irmãos aqui que cooperam no trabalho da família. Abra comigo sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, 1 de Samuel capítulo de número 1. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições da palavra de Deus. Irmãos, depois da pregação, eu estou lançando um livro aqui. Deus tem me dado essa graça. Na Almadec eu lancei um livro, Chamados e Vocacionados, e hoje eu estou lançando outro livro, Além dos Sonhos. Aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Procure-nos depois da pregação, por favor, e adquira esse material. 1 de Samuel, capítulo de número 1, versículo 26. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. 28. Pelo que também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, 1 Samuel capítulo 1 narra a história de uma família. O pai é Eucana, que também é sacerdote na casa do Senhor. Ele, no versículo 3, ia até a tenda do Senhor em Siló para adorar, sacrificar ao Senhor dos exércitos. Ali estavam os sacerdotes oficiais que permaneciam na tenda, os filhos de Eli, versículo de número 3. O serviço de Eucana não era tão explícito e grandioso ou reconhecidamente pelas pessoas como o era de Eli e seus filhos, mas ele exercia essa função. Quando lhe foi permitido, ele subiu com a sua família e no momento da oferta, ele tenta agradar a sua esposa, tentando preencher um vazio que há na sua alma. Esse vazio é a ausência de um filho. A Bíblia chama essa ausência, no versículo 5, de esterilidade. E esta esterilidade veio da parte do próprio Deus. Foi Deus quem permitiu, foi Deus quem deixou a nossa irmã Ana estéril. O irmão Eucana se submeteu à cultura da sua época. Se a mulher não pudesse lhe dar filhos, ele poderia se casar com outra mulher
para que esta lhe gerasse filhos, e pois para ele isso era honroso. Normalmente, a outra mulher geradora de filhos era serva da primeira esposa, como era Agar, serva de Sara, como eram as servas de Raquel e Lia, para darem filhos a Jacó. Mas na questão de Ana foi um ponto mais complexo. Penina não é considerada a serva de Ana. Penina, a outra mulher de Eucana, por costume e cultura, nunca algo sancionado por Deus, que o homem tivesse mais de uma mulher. A origem do casamento está em Gênesis 1 e 2. Deus fez macho e fêmea. E no capítulo 2, Deus forma Adão para Eva e Eva para Adão, um para o outro. Os dois se formaram em um no seu casamento. Esse é o plano original de Deus para as famílias, para a humanidade. Esse costume a qual Eucana se submete, como eu já disse, nunca foi algo sancionado por Deus, e por se submeter aos costumes da época e à cultura, ele sofre, ele tem uma falta de paz no seu lar, porque a Penina se autoestabelece como competidora. O versículo 6 diz que Penina era a competidora de Ana. Ela competia com Ana. E o texto diz que ela irritava a primeira esposa de Eucana excessivamente para a embravecer. Então você tem uma família com problemas, com complexidades, uma família que habita num mundo quebrado como o nosso, numa família de uma cultura quebrada como também nós vivemos, pois esse não foi o plano original de Deus. O plano original de Deus foi que as famílias habitassem num ou como um jardim. É assim no Gênesis 2, é assim em Cantares capítulo 5. A paz na família a estabelece como um ambiente de jardim. Mas, falando de mundo caído e quebrado pelo pecado que teve sua entrada no mundo, no capítulo 3 do livro do Gênesis, nós temos um outro efeito do pecado, que é a esterilidade, uma doença pela qual a mulher é incapaz de gerar. Enquanto o texto não nos revela que foi Deus quem cerrou a madre de Ana, teologicamente entendemos que essa é uma doença que pode atingir as mulheres por causa do pecado que entrou no mundo. Por causa da existência do pecado do mundo, existem mulheres com essa incapacidade de gerar. Você percebe no livro do Gênesis que depois do pecado, é na criação ou na formação ou geração de filhos que o sofrimento se evidencia. Quando Eva é expulsa do jardim com Adão, um dos juízos de Deus é que a dor para gerar seria multiplicada. E no capítulo 4, quando fora do jardim o primogênito nasce, Eva canta: com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, adquiri um varão, eu consegui dar à luz a Caim. Ela está deixando claro em suas palavras que foi uma dificuldade para que Caim nascesse. Você percebe que depois do outro juízo de Deus, o primeiro juízo está no capítulo 3, expulsando o casal do jardim. O outro juízo de Deus está no capítulo 6, quando Deus separa Noé, e no capítulo 7 envia o dilúvio. Quando Deus envia o dilúvio, foi juízo de Deus sobre a terra. No capítulo 6, o Espírito sai da terra, e ali, mais um juízo, Deus envia o dilúvio. Depois desse juízo,
Novamente, Noé e sua família se estabelecem na terra. Capítulos 10 e 11 de Gênesis mostra Sara, que é Sarai. E qual é a dificuldade de Sara? Gerar. Se assemelha à dificuldade de Eva. O sofrimento de Eva foi para nascer o menino, dar à luz a Caim. E agora o sofrimento de Sara vai ser enfrentar um tempo de esterilidade. Tudo por causa do pecado que se multiplica na terra. E a mulher é atingida, porque tanto ela quanto o homem são seres caídos, dependentes da graça de Deus. Só que Ana, na sua visão comum e terrenal, ela olha para si mesma e se vê estéril. E o que ela faz? Está no versículo 6, versículo 7, ela vai à casa de Deus, ela é irritada por Penina e ela apenas chorava. O sonho de Ana é gerar. Perceba nas palavras do marido dela no versículo 8. Por que choras? Porque não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você está chorando porque não tem um. Mas o fato de você ter a mim é melhor do que se você tivesse 10 filhos, Ana. Ele entende que ela chora pela ausência do filho, mas ele não entende, aparentemente falando, que no coração dela, ela consegue dividir o espaço do amor pelo marido e do amor pelo filho. A mulher tem essa habilidade dada pelo próprio Deus de entender o espaço de cada um, a honra e o cuidado, a necessidade de cada um. E Ana, assim ela se comporta. Mas quem está adiando o sonho da irmã Ana é Deus. E esse sonho não é pecaminoso. Esse sonho é para a glória de Deus. Esse sonho é um rompimento do natural. O que é o natural? Ana, é normal esterilidade. Sara foi estéril. Raquel sofreu com esterilidade. Rebeca sofreu por um tempo, Ana. Então, acalma, mas ela não perde o sonho. Ela continua sonhando, por quê? Porque ela crê no Deus de antes da entrada do pecado no mundo. Quem foca em Gênesis 3 diz, é resultado do pecado, pois, não de Ana, pois habitamos num mundo quebrado pelo pecado de Adão e Eva. Mas a irmã Ana diz, tudo bem, eu habito num mundo caído e quebrado pelo pecado, mas eu sirvo ao Deus que não nos fez para vivermos num mundo caído e quebrado. O Deus que eu sirvo naturalmente, e as feministas fedorentas e feias não iriam gostar dessa palavra de Ana, o Deus que me fez, naturalmente me fez para ser mãe. O Deus que me fez, naturalmente me fez para gerar. Então ela tem um sonho que a leva para antes do efeito do pecado, onde o normal era gerar. Mesmo com tantas dificuldades, ela sonha. Então alguém poderia olhar para a irmã Ana e falar assim, irmã Ana, isso deve ser maldição hereditária. Dá uma olhada na sua árvore genealógica. Pode ter outras mulheres que sofreram com este mesmo problema. E ela diria, não há maldição hereditária. Eu sirvo ao Deus que transforma maldição em bênção. Outro poderia dizer, então, irmã Ana, deve ser pecado escondido. Tanta sabedoria que a irmã Ana tinha, é só você ler o que ela faz com o filho, como ela canta no capítulo 2. Então ela diria, não é pecado escondido. Eu sei que todo pecado é uma doença, mas nem toda doença é resultado de pecado. O meu Deus está no controle de todas as coisas. Então é demônio? Não é demônio. Não é demônio. Ele pode levantar pessoas para me atribular,
mas em mim ele não vai tocar, pois eu estou guardada debaixo da mão do Todo-Poderoso. E se ele tocar, será por permissão divina, e um dia a mão dele se encolherá, e a mão do meu Deus me manterá de pé. Então, olhando para a irmã Ana, os neopentecostais olhariam para algum crente sofrendo como Ana: deve ser maldição hereditária, bora fazer a campanha do envelope do sal grosso e da vassoura. Aí os crentes santão, que tudo é pecado, 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 pecado. Não pode procurar um psicólogo, não pode procurar um psiquiatra, não pode procurar alguém para conversar, dialogar. Não, deve ser pecado, Deus está cobrando. E o outro tipo de crente deve ser capeta, deve ser demônio. Aquele tipo de crente que o vento bate forte e a porta bate forte também. Pá, olha, é o capeta, é demônio, está tirando a minha paz. Tudo é demônio, é o crente espiritualista. Tudo é demônio. O diabo está furioso, o cão está furioso. Ah, irmão, isso é coisa de crente espiritualista. O crente humanista diz: ninguém gosta de mim, o homem não presta. O crente espiritualista diz: o diabo está furioso. Mas o crente espiritual diz: o meu Deus está acima dos demônios e acima dos homens. O meu Deus é soberano sobre todas as coisas. É o que está na história de Ana. O texto diz assim: o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem cerrou a madre de Ana? Não foi demônio. Quem fechou a madre de Ana não foi pecado. Quem cerrou a madre de Ana não foi maldição hereditária. O que cerrou a madre de Ana foi Deus, que pôs a mão e disse: por um tempo eu vou adiar o seu sonho. Eu, o Senhor, amor. Eu, o Senhor, que conheço todas as coisas. Eu, o Senhor, que sondo mente e coração, adio o seu sonho. Por que Deus adiou o sonho de Ana? Se o texto diz assim: foi Deus quem cerrou a madre, sabe o que o texto está dizendo? Que a vida do santo não está solta ao léu. Foi Deus quem cerrou a madre. O texto está dizendo que o crente não é algo que é jogado para um lado e para o outro, então não precisa desesperar. Por que Deus adia? Você pode estar se perguntando, ou já se perguntou, como eu já me perguntei. Por que Deus adia o vestibular? Por que Deus adiou o meu casamento? Porque Deus tem adiado o meu ministério? Porque Deus tem adiado a salvação no meu lar? Por que deixar para depois a minha estabilidade financeira? Porque esse sonho pelo qual eu me esforço e pelo qual eu luto, o Senhor deixa para depois. Olhe isso, irmão. Deus estava preparando. Enquanto Deus estava adiando o sonho, é porque Deus estava preparando Ana para um tempo específico. Escute o que eu vou lhe dizer. Se Deus tem adiado os seus sonhos, que são para a glória dele, pois o sonho de Ana era para a glória de Deus, isso ela diz no versículo 11. Se Deus tem adiado o seu sonho, que é para a glória dele, é porque ele está te preparando para um tempo específico. Eu sei que você se alegrou, mas deixa eu ver se você vai continuar alegre. E esse tempo específico não é um tempo fácil. Atrasou, glória, mas saiu. Por quê, irmão? Porque os santos de Deus são sempre capacitados para tempos de guerra. Eu não sou contra você cantar hino de consolo, mas esse hino de consolo não pode decretar que você não mais sofrerá, não pode decretar que você não mais enfrentará luta, não pode decretar, até porque crente não decreta, quem decreta é Jesus. Crente ora e Deus responde. Para que tempo foi formado? Olha só, Eucana, um homem de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim. Ele tinha duas mulheres, uma era Ana, a outra era Penina. Já falei sobre isso aqui, está falando da família. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha filhos. Está falando da família de Eucana e Ana. Esse homem subia da sua cidade a adorar em Siló. Esse homem quem? Eucana. E a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Está falando de quem? De Eucana e sua família. E ali estavam os sacerdotes em Siló. Ali estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Na história da família que sobe para cultuar, entra a história de dois jovens prostitutos. Dois sacerdotes que se prostituíam na porta da tenda.
2 sacerdotes que se prostituíam na porta da igreja, à luz, à vista de todos, que desonravam o sacrifício do Senhor. Aí Ana poderia olhar e dizer: eu não posso ter filho nesse tempo. O meu sonho não é para esse tempo, pois eu estou num tempo difícil. Mas Ana foi o contrário. O sacerdócio está falido, o sacerdote não tem mais visão. O capítulo de número 3 diz assim, naqueles dias, versículo 1, a palavra do Senhor era rara, não havia visão manifesta. Capítulo 2, o título do capítulo 2, da porção a partir do 12, diz assim: os crimes dos filhos de Eli. Olha o tempo que esse menino nasce, olha o tempo da realização desse sonho. Quando o sacerdócio está falido espiritualmente, quando a nação está falida politicamente, o menino nasce. O que Deus estava fazendo? Preservando o ventre de Ana, para que o menino nascesse num tempo específico. Pastor, em que tempo nós estamos? Tempo em que a ideologia de gênero já dominou. Meu Deus, e agora? Seus filhos nasceram para esse tempo. Pastor, em que tempo estamos que a quantidade de ateus se proliferam? Jesus te salvou para esse tempo. Pastor, em que tempos estamos? A iniquidade está se multiplicando e o amor de muitos se esfriando. Jesus te preservou para esse tempo. Deus, estabeleceu seus netos para esse tempo. Deus, pai, mãe, estabeleceu seus filhos para esse tempo. Então, evangelize-os. Pregue o evangelho aos seus filhos. Filho de crente não é neto de Deus. Eles precisam ser mais de Deus do que Deus. Não é a escola que educa. Quem educa são os pais. Essa é a missão da igreja. A escola pode auxiliar no desenvolvimento social e intelectual. A missão de revelar aos filhos que esse mundo é caído, miserável, pobre, cego e nu é dos pais. A missão de mostrar aos filhos que sem Jesus não há salvação e que sem Jesus vai para o inferno é dos pais. Seus filhos nasceram para esse tempo. Como Samuel foi formado para aquele tempo, você adolescente, você moça, não foi feita, não foi formada. Se Deus te quisesse em outro tempo, você nasceria no tempo de Abraão. Não, Deus te preservou para esse tempo. Ele eterno decretou na eternidade. Como disse Davi, Ele te desenhou no ventre, te formou e já te conhecia para esse tempo. Então você tem que ser diferente. Você é o sonho de seu pai, você é o sonho de sua mãe. Assim como Samuel encarou a pecaminosidade de Ofni e Finéias, você não vai cair, você não vai se submeter à ideologia de gênero, você não vai calar a boca para professor ateu, você não vai abaixar a cabeça para esse mundo inimigo de Deus. Você nasceu para esse tempo. Deus adia os nossos sonhos para um tempo específico. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Pastor, os casamentos estão se acabando, pastor. É a hora de tu casar. Pastor do céu, a ideologia de gênero está confundindo as crianças, pastor. Está na hora de tu fazer filho. Se os ímpios estão fazendo filhos, se a Europa começou a moda mãe e pai de pet, já chegou no meio dos crentes. O cara entra numa faculdade estadual, já sai de lá todo doidinho, pai de pet. Varão, varoa, mãe de pet. Não, você é cuidador de bicho. Pai de bicho é bicho, pai de cachorro é cachorro, pai de cavalo é cavalo, pai de gente é gente. Case. Se Deus tem te dado graça, gere filhos para a glória dele. Quem
Quem serão as crianças criadas para a glória de Deus? Os filhos dos crentes. Quem serão as crianças sem ideologia de gênero? Os filhos dos crentes. Quem serão os filhos que não vão dançar funk, rebolando o bumbum? Os filhos dos crentes. A palavra foi confiada a nós. A verdade foi confiada a nós. Deus te preservou para este tempo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus adiou o sonho de Ana para um tempo específico. Ele está no controle dos tempos. Tudo tem um tempo determinado. Segundo lugar, por que Deus adia o sonho? Para tu aprender a esperar. Porque esse mundo de facilidade é só um clique, eu troco de filme. É só um clique, eu troco a programação. É só um olhar, um papinho no direct, eu troco de namorada. É só uma dificuldadezinha, eu troco de igreja. O mundo superficial, o mundo descartável. Mas o texto diz assim, versículo 3: de ano em ano subia para adorar. Versículo 5: a Ana ele dava uma parte excelente porque ele a amava. Versículo 6: a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Versículo 7: isso ele fazia de ano em ano. A cada ano Ana está esperando, subindo para o templo para orar, subindo para o templo para adorar. E Ana não desespera, não desespera, continua sonhando e continua orando. Isaías 40:31: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Por isso que ela consegue subir de ano em ano para adorar e não desiste de Deus. Subirão com asas como águia. Aí vai descendo. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Tem gente que só espera em Deus nas alturas. Estou quebrando tudo, estou voando, estou arrebentando, estou ganhando muita bênção. Oh, glória! Mas não consegue esperar em Deus correndo e caminhando. Se fosse um coach escrevendo Isaías 40, ele ia dizer: você vai começar andando e vai correr e depois vai voar. Mas como é o Espírito Santo inspirando o texto, o Espírito Santo diz: quem espera em Deus pode começar voando, aí quando amadurecer vai correndo, e quando amadurecer mais vai andando. Porque esperar em Deus não é arrebentar quando está lá em cima. Esperar em Deus é ser fiel na vida diária. E o que você faz diariamente? Primeira coisa que tu faz quando acorda, depois de abrir os olhos, é andar. Você anda, passo a passo, construção da vida, esperando em Deus enquanto caminha. Ana aprendeu a esperar o tempo de Deus. Terceiro, Deus adia os nossos sonhos, projetos, até para a glória dEle, até reconhecermos que Ele é melhor do que as bênçãos. Ela diz no versículo 11: se benignamente prestares atenção na aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, macho, ela sabe que a cultura só a valorizaria se ela tivesse um filho, homem. Se me deres um filho, homem, macho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela está dizendo assim, ó, ele vai ser teu e não meu. Eu só quero ter o prazer de gerar. Eu só quero ter o prazer de dizer, sou mãe de alguém.
de Deus. Meu filho vai crescer na casa de Deus e vai servir a casa de Deus, vai servir ao Senhor. Ana está colocando Deus como prioridade. Samuel não vai ser seu troféu. Deus vai adiar meu sonho, vai adiar teu sonho, até você entender que o teu sonho não é o seu troféu, que a prioridade não é o teu sonho, que a exclusividade não é seu projeto, não é o ministério, não é a esposa, não é o marido. Família é prioridade, Deus é exclusividade. Se Deus estiver acima em seu coração, e Ele sonda o coração, se é Ele que está acima, Ele sabe quando Ele é estabelecido como exclusivo. Agora, irmão, nesse processo de esperar e colocar Deus acima de todas as coisas, ela adquire sabedoria. Olha o que acontece com essa mulher. Meu Deus, que luta. Olha o que acontece. Versículo 4. Ele oferece o tal do sacrifício pacífico, onde a família poderia se alimentar com ele. Aí no versículo 4, ele compartilha com a família partes do sacrifício pacífico. Mas como ele ama a irmã Ana, olha o que ele faz no versículo 5. Dava a ela uma parte excelente. Eu lembro na minha infância, na hora do almoço, eu e mais 5 irmãos íamos para a mesa. Aí o meu pai lá sentadinho e a gente ao redor da mesa, cada um com seu prato. O mais encrenqueiro era o Tiago, ele botava o nome dele com uma faca no prato de alumínio, para ninguém pegar o prato dele. E aí o irmão mais velho, que sempre são os mais folgados, se levantava da mesa primeiro para ir servir seu prato. Só que ele gostava da mesma parte do frango que minha mãe gostava, a coxa. Aí quando ele ia pegar a coxa, meu pai gritava da mesa: ei, a coxa é de tua mãe. Ele dizia: mas ela não está aqui. É de tua mãe, espere. Eu vou deixar o outro para ela. Meu pai dizia: deixa ela escolher. Aí ele devagarzinho pegava e colocava no prato. Quando colocava no prato de alumínio, meu pai ouvia um barulhinho. Meu pai pegava a paia: solte, vá, solte. É de sua mãe. E ele que não soltasse, não. Ou seja, Eucana está fazendo o que meu pai fazia. Separa a melhor parte e oferece para Ana. Que bonitinho. Só que o texto diz, ele está dando a ela uma parte excelente, mas Deus lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora a irritava para a embravecer. Por favor, escute isso. Olha o tempo que a atribulada da Penina vem. Olha a hora que ela vem. O texto está deixando claro para a gente entender a hora que ela vem perturbar a Ana. Olha só. Quando ele dá a parte excelente para Ana, come minha véia, come minha véia. Não sei, né? Os irmãos chamam assim: come minha nega, come minha nega. Outros dizem: come minha filha, come minha filha. Eu já falo assim: come, vaza. Aí ele diz a ela, né? Ana, tá aqui a melhor parte para você, tá? Aninha. 6. A sua competidora a irritava excessivamente para a embravecer. Ou seja, o texto está dizendo que Penina tomava uma postura de competidora e Penina falava palavras para irritar a irmã Ana. O texto não diz que Ana ficava brava. O texto diz que a intenção de Penina era deixar Ana brava. Ela tem sorte que a irmã Ana é de oração. Para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Repetiu. O marido dá a ela uma parte excelente, porque o Senhor lhe cerrou a madre. Versículo 5. E a Penina a irrita, tenta irritá-la excessivamente, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Está aí no versículo 6. O marido diz assim: eu sei que tu és estéril, e para te dar um consolo, eu vou te dar uma parte excelente da comida. Aí a tribulada diz: eu sei que tu és estéril, aí eu venho perturbar você, porque eu tenho um filho, tu não tem. Eu tenho filha, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu fico buchuda, você não fica. Como diz no Nordeste, eu fico prenha, você não fica. Imagine essa mulher perturbando. E onde elas estão? No culto. Excessivamente para embravecer.
de ano em ano. Aí versículo 7, assim ele fazia de ano em ano. Quando o texto diz que a Penina irrita, o texto diz que ele fazia isso de ano em ano, dava a ela uma parte excelente. Aí o texto repete, assim a outra irritava. Olha o detalhe que eu quero que você perceba, versículo 7. Ele fazia isso de ano em ano, dava a ela uma parte excelente. Quando ela subia, assim, olha a palavra assim, tanto para a atitude de Eucana, quanto para a atitude de Penina. Assim ele fazia, dava uma parte excelente. Assim ela fazia, a irritava, pelo que chorava e não comia. Ou seja, era só o marido dar a parte excelente que a endemoniada vinha. Era só o marido demonstrar honra que ela entrava no demônio. A Penina. Porque tem gente que não é o demônio que entra nele, é ele que entra no demônio. Era só o marido demonstrar honra que a outra vinha tentando tirar a paz de Ana. E tem irmãs que perdem a paz. Tem varões que perdem a paz. Ah, perdi a fome. E a outra está no churrasco. Ah, perdi o sono. E o filho do cão está dormindo. Quando isso acontece, ela chora e não come. Versículo 7. Quando ela está chorando por causa de Penina, quando ela está chorando por causa das provocações, o marido entra na frente. O protetor dos sentimentos da esposa entra na frente. Por favor, me ajude e diga, ela chora e não come. Muito obrigado. O que ele faz no versículo 7? Versículo 8. Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? Ele sabe por que ela chora, mas é uma pergunta retórica. Ele está querendo bloquear aquele choro por causa de Penina. Ele quer fazer com que ela foque na coisa certa. Ana, por que choras? Ana, por que não comes? Como quem diz, como assim você vai chorar por causa de Penina? Como assim você vai chorar e vai parar de comer por causa das pirraças de Penina? Porque está mal o teu coração. Ele sabe que ela não está inventando. Ele sabe que não é porque ela é hipersensível. Ele sabe que é angústia de coração. Por que está mal o teu coração? Aí agora, irmão, o cabra tem que ser muito macho para falar isso aqui para uma mulher, irmão. Eucana se garante. Ele olha para a esposa e diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Se tu tivesse 10 filhos, não seria páreos ao marido que eu sou. Se tu tivesse 10 filhos, não se compararia à minha qualidade de marido. E ele tem um fundo de verdade nas palavras aqui. O que ele está dizendo? Você vai gerar, eles vão crescer, vão casar e vão vazar. Sabe quem fica? Eusão. É isso que ele está querendo que ela entenda. Tira o foco de Penina. Olha para mim, rapaz. Tu só olha para quem fala mal de você. Liga para os meus elogios. Tu só olha para quem compete com você. Olha para mim, eu estou te honrando, eu estou te dando a parte excelente. Você está se preocupando demais com quem te despreza e não valoriza quem te honra. Olha para o seu maridão. Cadê os varão? Dá glória aí, varão. Porque mensagem de família, na maioria das vezes, quem apanha somos nós. Já falei para minha esposa, eu não vou para seminário de casal mais. Por quê? Porque só o marido que apanha. Aí Eucana diz, se você tem a mim, 10 filhos não me substituiriam. Sabe o que aconteceu? Em versículo 9, as irmãs vão dar glória, viu? Senão não é submissa e não é respeitosa. Tem que ser respeitosa igual Ana. Versículo 9, ele fala no 8, por que você chora? Por que você não come? Por que seu coração está mal? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Fala, vai, fala. Eu não sou melhor do que 10 filhos? Olha a atitude dela no versículo 9. Então Ana se levantou. As irmãs é ruim, né? Eu vou repetir, tudinho. Tu me pirraça, eu te pirraça, irmã.
Ele chega para ela e diz: não é para ficar chorando por causa de Penina, não é para ficar chorando por causa do desprezo. Olha para a honra que eu te concedo. Por que você está chorando? Versículo 9: Ana se levantou. Ou seja, ele interrompe o choro dela. Se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, o sacerdote estava numa cadeira. Ela saiu dali, daquele ambiente que estava chorando por Penina, e com amargura de alma orou ao Senhor. Isso aqui eu preciso que você fale. Orou a quem? Agora. E fez o quê? E fez o quê? Chorou abundantemente. Presta atenção nisso agora. Quando ela chora por causa de Penina, ele interrompe. Quando ela chora por causa do desprezo da outra, ele se intromete. Faz isso não. Suas lágrimas valem muito. Desperdiça suas emoções, não. Para de chorar pelo que não tem. Foca no que você tem. Olha para mim. Quando ela chora por causa de coisas terrenais e pirracinha, briguinha de que não tem sabedoria, ele diz: para com isso. Você está acima disso. Você é melhor do que isso. Só que agora no versículo 9, irmão, ela vai chorar, versículo 10, ela vai chorar na presença. Ela vai chorar de joelhos, ou assentada, sei lá, ela estava orando. Ela vai chorar em oração. Ela chora no 10, ele não fala nada. Ela chora no 11 e ora, ele não fala nada. Ela ora no 12, ele não fala nada. Ela está orando e ele não interrompe. Porque ele estava olhando e dizendo assim: enquanto ela chora por causa de Penina, eu me intrometo. Mas agora que ela está chorando para Jeová, quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vida. Agora, e não há no mundo quem possa impedir uma lágrima para Deus. É uma frase. Tem o poder de interpretar. E o crente chora para ele, porque sabe. Por que, igreja? Ele é único. Ele é o único que pode consolar. Se é para chorar, chora para Jesus. Não é para chorar no Facebook, no Instagram, é para chorar de joelhos. Quando Ana chora de joelho, o marido não interrompe, mas Deus interrompe a esterilidade e abre a madre. Quando Davi chora, ele diz: o anjo vem e recolhe minhas lágrimas no odre e leva até Deus. Quando Marta discute teologia, Jesus responde com teologia. Mas quando Maria vem chorando e fica de joelho, Jesus diz: me leva lá que eu vou ressuscitar Lázaro. Me leva lá. Quando João chora procurando pelo digno, o ancião diz: não chore mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Irmã, meu irmão, não desperdice suas lágrimas. Pastor, mas eu estou com vontade de chorar. Pode chorar, mas orando. Senão tu fica muito sentimentalzinho, muito cheio de ninhinho. Agora, quando você chora na presença dele, pode chegar lá quebrado, mas sai de lá renovado.
Chega lá sangrando, mas sai de lá armado como guerreiro de Deus. Ela chorou orando. Aí quando ela está orando, olha a sabedoria dela. Senhor, se me deres um filho varão, não passará navalha sobre a sua cabeça, ele será totalmente teu. Sabe o que é isso? Nazireu. Aí o sacerdote sem sabedoria olhou e disse assim: na realidade isso aqui foi um teste, porque Deus adia nossos sonhos testando nossos princípios. O sacerdote olha e diz assim: até quando a irmã vai estar bêbada? Quando a irmã vier para o culto, a irmã bebe menos. Aparta de ti o teu vinho. Versículo 14. Olha a resposta dela: não, meu senhor, eu sou mulher tribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Não bebi vinho, nem bebida forte. Por quê? Parece que ela sabe. Parece não. Ela intentou pedir a Deus um filho que fosse nazireu. Juízes 13 diz que mãe de nazireu não podia beber vinho nem bebida forte. Então imagine alguém dizendo assim: um vinhozinho, irmã Ana. Ela sai para lá. Uma bebida forte, irmã Ana. Quero não. Para te alegrar, irmã Ana, sou crente. Aí quando ela vai orar, ela diz: Senhor, me dá um filho nazireu. Como mãe de nazireu eu já me comporto, só falta o nazireu. Por que você sonha, mas não se comporta conforme o seu sonho? Você quer ser alguém cheio do Espírito, mas não ora. Eu quero ser profundo na palavra. Não lê um livro no mês. Se comporte conforme seu sonho. Eu encerro agora. A minha mãe comprava as roupinhas da gente, tudo bonitinho para ir para o culto. Tadinha, trabalhava, andava 2 horas a pé e botava as roupinhas em cima da cama. Aí eu esperava todo mundo ir para a igreja. Eu até me arrumava com a roupinha que ela trazia. Isso eu tinha 6, 7 anos de idade. Quando a minha mãe ia para a igreja com os meninos, eu ia na vizinhança: me empresta aquele paletó. E o colega me emprestava. Minto, eu tinha uns 9, 10 anos. Me empresta aquele paletó. E o colega emprestava. Só não tem a calça. Eu pedia a calça para outro. Eu pedia a camisa para outro. E pedia a gravata para outro. Quando eu chegava na porta da igreja, principalmente nos cultos de criança, eu gostava de ir de terno para pedir oportunidade. Aí quando eu chegava na porta da igreja, minha mãe fazia assim: Jesus. Que morávamos na rua da igreja. Paletó marrom, camisa verde, gravata vermelha, calça preta ou jeans, tênis branco com furo no dedão. Ela tem essa foto até hoje. Eu na classe das crianças. E quando ela ia dar aula para as crianças, eu ficava do lado dela dando aula. Por quê? Eu queria ser pastor. Eu queria ser pregador. Então eu me vestia como pastor e ficava dando aula, porque eu queria ensinar. Aí acabava o culto, tinha acabado de me comportar conforme meu sonho. A gente voltando para casa, os meninos na rua, que não era Nutella, né? Hoje é a maior Nutelice. As meninas na rua: o que você é? Eu dizia: eu sou pastor. As meninas: pastor alemão. Eu dizia: sou a mãe. Aí eu passava, tinha outro grupo de colega: você é pastor? Sou pastor. Aí o outro para me pirraçar: ó, pintor de rodapé, teu pai. Ó, nadador de aquário, teu pai. E tinha uns que vinham para cima: você está xingando meu pai? Eu falei: você xingou eu. Todo mundo que ria de mim. Aí hoje eles comentam sempre no meu canal de YouTube ou no Instagram: o pastor alemão virou pastor. Se comporte conforme o seu sonho. A igreja observa seu comportamento. Ela confirma a chamada de quem se comporta como chamado. É por isso que você não vai ser consagrado para servir. Só é consagrado quem já serve.
ela poderia olhar para o sacerdote e falar assim: tu está me desonrando, eu sou de oração, eu tenho marca no joelho e tu fala isso para mim, pastor? Eucana, bora para a igreja vizinha, bora para a igreja preta, ele não sabe honrar nós, bora para a igreja Oxipe, essa igreja aqui não sabe honrar nós, olha que bênção que nós somos, e esse pastor não respeita nós. Não, ele fala para ela: irmã, tá meio para frente. Ela olha para ele e diz assim: não, meu Senhor, tua serva não está embriagada, eu só estou atribulada de espírito. Quando ela diz isso, o crítico se tornou profeta. Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Quem sabe Deus está adiando o seu sonho porque você ainda não reconheceu o princípio de honra, princípio de autoridade, respeito a quem Deus estabelece com liderança e com autoridade. Quando Ana acaba de demonstrar o princípio de honra no versículo de número 18, diz o texto que ela responde a ele: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim se foi o seu caminho, comeu, cuidou do corpo, o semblante já não era triste, cuidou do coração. Se levantaram de madrugada, adoraram a Deus, cuidou do seu culto. Vieram a sua casa em Ramá. Eucana conheceu sua mulher, se deitaram como casal, cuidou do marido, e o Senhor se lembrou dela, Deus cuidou dela. Versículo 20: passado algum tempo, Ana engravidou e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, que significa o tenho pedido e Deus me ouviu. E aí, irmão, chegou o tempo de ir para a casa de Deus, oferecer um menino, oferecer um culto ao Senhor. Aí o marido falou: vamos para o culto? Ela: não dá para ir não. Ele: por quê? Ela disse: quando ele for desmamado, eu levo ele para oferecer ao Senhor. E por que ela não deu aquele menino mesmo mamando? Para não dar trabalho no culto, irmão. Imagine, eu trouxe aqui o bebê para cumprir meu voto, aí está lá o menino o dia todo, acha uma irmã com leite para dar leite para esse menino, acha uma irmã aí para dar de mamar para esse menino. Ela diz: não, quando ele estiver desmamado, eu vou levá-lo, porque eu não quero dar trabalho na obra do Senhor, eu quero ser uma bênção na casa de Deus. Quando o menino está desmamado, ela leva o menino. Aí quando ela leva o menino, quem está lá? O mesmo sacerdote. Só que Eucana era o marido que ajudava a irmã Ana a focar no que é legal. Por quê? Porque no versículo 26, ela chega diante do sacerdote e diz assim: meu Senhor, viva a tua alma. Ou seja, receba a bênção da vida, meu Senhor, viva a tua alma. E aí, quem é você que eu tô meio cego? Ela fala: eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo. Meu Deus, se a irmã Ana não fosse de oração, ela ia chegar com Samuel assim: vem cá, meu filho, aqui ó, minha benção. Você falou que eu estava beba, olha aqui que Deus me deu, nunca mais, viu? Quem me viu na prova e não me ajudou, agora que está vindo na bênção vai se arrepender. Está aqui minha vitória, ó. Eu passei na cara, eu estou mostrando aqui, ó, os invejosos que me humilharam, olha a bênção que Deus me deu. Cala a boca, Satanás, viu? Nunca mais faça isso com a serva de Deus. Não, ela não guardou a mágoa, pelo contrário, ela apresentou o menino e disse: lembra de mim, por este menino orava eu, e Deus me concedeu a petição. Aleluia! Olha o que ela disse: eu sou aquela que esteve aqui contigo para orar. E ela usa a seguinte expressão: o Senhor me concedeu a petição. Essa foi a expressão que ele usou para ela: que o Senhor te conceda a tua petição. Aí quando ela vai agradecer, ela diz: Deus me concedeu a petição. Em outras palavras, do jeito que o Senhor profetizou, meu pastor, aconteceu. E agora? E agora que ele vai crescer aqui na casa do Senhor. Sério, irmã Ana? Sério. Aí quando você chega no capítulo 2, Deus dá mais 5 filhos. Era Deus dizendo: quer filho? Tome. Agradeça. Agradeça que Deus multiplica. Filho é futuro. Deus tem um futuro de bênção e glória para você. Filho é crescimento processual. Vai ter processo, mas você vai crescer em nome de Jesus.
A solução para aquela nação foi uma mulher estéril que deu à luz a um filho. A solução para esse mundo sem Deus foi uma mulher virgem, cheia do Espírito, que engravidou pelo poder do Espírito e nasceu o Salvador do mundo. A salvação para a nação de Israel veio através de um bebê milagre, Samuel. E a salvação para o mundo inteiro veio do Deus que se fez bebê no ventre de uma mulher. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um filho se nos deu. O menino vos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarás o nome de Emanuel, Deus conosco. Quem pode ficar em pé e dar glória ao nosso Deus, que não apenas faz nascer sonhos impossíveis, mas nasceu entre os homens, cresceu entre os homens, sofreu entre nós, para nos fazer nascer de novo, nascer do Espírito. Jesus, obrigado pela sua igreja. Jesus, obrigado pelo seu povo. Senhor, há sonhos aqui que estão sendo apresentados ao Senhor. Há sonhos aqui que estão sendo gerados pelo teu Espírito, que estão sendo gerados no ministério, que estão sendo gerados na família. Realiza sonhos, Jesus, no teu tempo, para a glória do teu nome. Abre as portas fechadas, levanta as pessoas certas para estarem ao lado do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao precioso nome de Jesus. Se tiver alguém que queira voltar para Jesus hoje, você que acredita que Ele está no controle dos seus sonhos, mas o maior plano de Deus para a sua vida é a salvação e a vida eterna, e você se afastou desse plano, mas esse plano ainda está de pé. O plano da salvação, da libertação, da restauração está de pé. Se você se afastou e quer voltar para Jesus hoje, deixa a gente orar por você. Se você quiser entregar sua vida para papai, quem sabe você nunca recebeu Cristo, o Deus nascido entre nós, o verbo que se fez carne. Se tu queres entregar sua vida para Jesus hoje, deixa a gente orar por você. Pastor, como é que eu faço? Vem cá na frente, deixa a gente orar por você. Deixa a gente orar por você. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus hoje? Temos aqui um jovem que quer entregar sua vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa que vai entregar sua vida para Jesus hoje? Aleluia, 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 aleluia. Jesus está nessa casa. Através do Espírito Santo, Jesus passeia nessa casa. Através da ação do Espírito, nós sentimos a graça salvadora de Cristo nessa casa. Jesus perdoa, Jesus restaura, Jesus levanta, Jesus fortalece, Jesus faz tudo novo. Aleluia! Não temos uma segunda pessoa para papai. Deus marcou essa noite para marcar esta vida. Por favor, igreja, podemos orar por ele? Estenda as mãos, queridos. Senhor, obrigado por esse jovem que ouviu sua palavra, entendeu a verdade do Senhor. É o Senhor que está no controle dos sonhos, é o Senhor que está no controle da vida daqueles que confiam em Ti, é o Senhor que tem o governo da humanidade. Toca onde não tocamos, entra onde não entramos, faz o que não fazemos. Traz a paz, a vida eterna para a alma dele, em nome de Jesus.
de cabeça baixa como você está, meu filho. Repita as palavras que eu disser. Fala para ele repetir. Fala para ele repetir. Diga: Senhor Jesus, me recebe como filho na tua casa. Restaura minha comunhão. Não apaga o meu nome do teu livro. Me enche com teu espírito e me faz uma bênção para essa nação. Amém. Quem pode dar glória a Deus pela vida dele? Eu agradeço essa rica oportunidade. Tem mais vida vindo. Vem para Jesus. Vem para Jesus, mais uma vida para papai. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você. Diga, moça: Senhor Jesus, recebe-me. Está vindo mais uma vida. É os dois que vão dizer agora. Aleluia, aleluia. Repitam após mim: Senhor Jesus, me recebe como filho na tua família. Escreve o meu nome no teu livro. Me enche com o Espírito Santo e me faz uma bênção para a glória do teu nome. Quem dá glória a Deus pela vida deles? Oh, glória! Aleluia! Pastor, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.